Imagine um lar que desafia o tempo, intacto após um século de uso. Enquanto as construções modernas se desgastam, os Amish aplicam mais de 50 técnicas ancestrais que combinam paciência, precisão e respeito pela madeira e pela pedra. O que outros chamam de lento e artesanal, eles veem como a receita secreta da resistência, criando estruturas que não apenas perduram, mas que contam histórias através de gerações, uniões de madeira feitas à mão. O segredo de muitas dessas construções começa em suas uniões. Em vez de pregos, parafusos ou suportes metálicos, os artesãos Amish empregam encaixes de madeira esculpidos à mão, como as uniões de espiga e encaixe, ou entalhe. Cada conexão é trabalhada de forma que as fibras da madeira se entrelacem, formando vínculos que não apenas resistem à passagem do tempo, mas também se fortalecem com os anos. Esse tipo de encaixe permite que as estruturas suportem cargas enormes, desde o peso de celeiros cheios de feno até a pressão da neve acumulada no inverno. Enquanto os construtores modernos preferem a rapidez das ferramentas elétricas e os suportes de aço, os Amish entendem que a paciência na construção se traduz em décadas de estabilidade. Estruturas de vigas colossais. Um dos traços mais impressionantes de seus edifícios é o uso de vigas de madeira maciça de proporções gigantescas. Onde na construção convencional se utilizam peças finas de 2 por 4 polegadas, os Amish optam por vigas de carvalho, nogueira americana ou pinho que podem atingir dimensões de 8 por 12 polegadas ou mais. Estas vigas, cuidadosamente selecionadas segundo seu veio e resistência, garantem um suporte capaz de resistir a toneladas de peso sem perder a firmeza. Não é estranho ver celeiros de mais de um século de idade que se mantêm erguidos, retos e robustos, como se tivessem sido levantados há apenas algumas décadas. Os Amish não improvisam. Cada viga é colocada de acordo com suas tensões naturais, atribuindo as peças mais fortes às cargas mais pesadas. O resultado é uma engenharia tradicional que, em muitos casos, supera a moderna. Encaixes com cavilhas de madeira. Outro de seus segredos está no uso de cavilhas de madeira dura em vez de pregos metálicos. Estas peças são introduzidas em perfurações feitas com precisão, fazendo com que, com o passar do tempo, se expandam ligeiramente e firmem ainda mais a união. Diferentemente do metal, que se oxida e se afrouxa, estas cavilhas de carvalho ou nogueira se mantêm firmes durante gerações. Graças a isso, muitas edificações Amish não precisam de reparos constantes e podem servir sem problemas a várias gerações de uma mesma família. Telhados protetores com beirais amplos. A água é um dos maiores inimigos de qualquer construção. Para neutralizar esse desgaste natural, os Amish projetam telhados com beirais generosos que se estendem entre 2 e 4 pés além das paredes. Este detalhe, que pode parecer estético, cumpre múltiplas funções. Protege muros, janelas e alicerces da umidade, gera sombra durante o verão e permite que o sol de inverno aqueça os ambientes. Além disso, prolonga a vida útil da pintura exterior e cria zonas de trabalho cobertas no exterior. Não se trata de colocar um telhado maior sem cálculo. Requer um estudo detalhado de cargas e resistência ao vento, mas os benefícios a longo prazo são indiscutíveis. Uma casa com bons beirais necessita de menos manutenção exterior e resiste muito melhor aos impactos do clima. Orientação estratégica das moradias. O lugar onde se constrói uma casa também define sua eficiência. As comunidades Amish orientam seus lares seguindo o eixo norte-sul, para aproveitar ao máximo a luz solar. As janelas voltadas para o sul capturam o calor do sol no inverno, enquanto no verão
A inclinação solar cria sombra natural que evita o excesso de calor. Esta sábia disposição reduz a necessidade de aquecimento e ar-condicionado, gerando um conforto natural que não depende de sistemas mecânicos nem de contas de energia elevadas. Construir desse modo não é casualidade. Antes de colocar a primeira viga, os Amish analisam ventos predominantes, ângulos do sol e condições sazonais para escolher a melhor orientação. Madeira serrada em bruto de moinhos locais. Outro de seus princípios é trabalhar com madeira local recém-cortada em serrarias próximas. Diferentemente da madeira comercializada em grandes lojas, que costuma ser reduzida em espessura e tratada em excesso, a madeira em bruto conserva sua espessura real e uma resistência muito maior. Uma tábua de 2 polegadas realmente mede 2 polegadas, não 1,5 polegadas como ocorre na maioria da madeira processada. Além disso, essa superfície áspera oferece melhor aderência para os fixadores e absorve mais profundamente os acabamentos naturais. Esta prática não só dá maior força estrutural, mas também apoia a economia local e assegura materiais com características conhecidas e confiáveis. Alicerce elevado contra a umidade. Os problemas mais graves de qualquer construção costumam começar na base. Por isso, os Amish elevam suas edificações entre 18 e 24 polegadas sobre o nível do chão. Dessa forma, evita-se que a umidade do terreno ataque a madeira e se garante ventilação sob os pisos. Isso mantém a estrutura seca e facilita reparos futuros. Os alicerces são construídos com blocos de concreto ou pedra, capazes de resistir a geadas, inundações sazonais e acúmulos de neve. A isso se soma um sistema de drenagem que desvia a água para longe dos muros, evitando pressões que poderiam fraturar a base. O investimento inicial se traduz em décadas de tranquilidade estrutural. Só madeira sólida, nunca painéis compostos. Enquanto na construção moderna abundam os painéis de partículas e o OSB, que se desfazem diante da umidade, os Amish permanecem fiéis à madeira maciça. Esta pode molhar, secar e voltar a molhar sem perder propriedades, diferentemente dos materiais compostos que acabam se transformando em pó caro. Além disso, a madeira natural respira, permitindo que a umidade se dissipe em vez de ficar presa nas paredes. Quando chega o momento de reparar, basta lixar, substituir ou reforçar seções, algo impossível com os painéis manufaturados. Em outras palavras, para os Amish, a madeira autêntica continua sendo o coração de toda construção duradoura. Reforços invisíveis que sustentam o tempo. Uma parede não é medida apenas pelo que se vê à primeira vista, mas também pelo que oculta em seu interior. Os construtores Amish sabem disso e por isso incorporam reforços diagonais dentro dos muros. Estas peças, colocadas em ângulos de 45 graus, criam uma estrutura triangular que resiste a ventos, assentamentos e qualquer tentativa da parede de se deformar com o tempo. Graças a este engenhoso reforço, as portas não emperram, os muros não racham e a geometria da casa se mantém estável durante gerações. Onde muitos edifícios modernos começam a mostrar rachaduras, os Amish mantêm a firmeza com algo tão simples como a colocação de algumas tábuas diagonais. A segunda vida da madeira recuperada. Em vez de depender unicamente de madeira nova, os Amish aproveitam um recurso com história, a madeira recuperada de velhas construções. Esta prática não só representa sustentabilidade, também oferece um material mais estável, pois já passou por décadas de contração, expansão e secagem natural. As pranchas resgatadas de celeiros centenários ou casas antigas possuem uma densidade e uma beleza no veio
que a madeira industrial moderna não pode igualar. É como ter vinho envelhecido em forma de viga. Cada tábua guarda marcas, tons e cicatrizes que contam histórias, ao mesmo tempo que reforçam a estrutura com uma estabilidade sem comparação. O processo de resgatá-la não é simples. É necessário retirar pregos, classificar peças e prepará-las para sua nova vida. Mas o resultado vale a pena, pois as construções ganham caráter e solidez sem custo adicional de material, além do esforço investido. Telhados de madeira que superam o asfalto. Em um mundo dominado pelas telhas de asfalto, os Amish seguem fiéis às telhas de cedro ou acácia negra, capazes de resistir entre 4 e 6 décadas. Estas telhas de madeira não só protegem da chuva, também permitem que a estrutura respire, evitando o acúmulo de umidade que acaba por apodrecer outras coberturas. Cada peça é colocada com cuidado, em camadas que se sobrepõem para criar uma defesa natural contra a água. E o melhor de tudo, se alguma se danifica, pode ser substituída de maneira individual, sem a necessidade de levantar todo o telhado. Com o tempo, estas telhas desenvolvem uma pátina natural que lhes dá um aspecto ainda mais atraente, demonstrando que a beleza pode crescer com os anos. Coberturas metálicas sem um único parafuso visível. Outra técnica destacada é a instalação de telhados metálicos com juntas levantadas, um método que evita os problemas de infiltrações comuns em telhados parafusados. Em vez de centenas de perfurações vulneráveis, os painéis metálicos são fixados com clipes ocultos que permitem que o material se expanda e contraia com as mudanças de temperatura sem abrir rachaduras. O resultado é um telhado que pode durar meio século ou mais, com mínima necessidade de manutenção. Além disso, sua superfície lisa faz com que a neve e o gelo deslizem com facilidade, reduzindo a carga sobre a estrutura no inverno. É a prova de que, embora o design pareça mais complexo, a durabilidade recompensa o esforço. Contraventanas de madeira com propósito real. Em muitas casas modernas, as contraventanas são simples adornos, peças coladas que nunca se fecham. Para os Amish, no entanto, cumprem um papel vital. São construídas com pranchas grossas e dobradiças robustas que permitem fechá-las em caso de tempestades, protegendo janelas de entulhos e ventos. Durante os meses frios, ao se fecharem, adicionam uma camada extra de isolamento, reduzindo a perda de calor. E quando chega o verão, protegem de tempestades repentinas sem deixar de ser parte integral do design. Com um pouco de manutenção nas dobradiças e ferragens, estas contraventanas oferecem décadas de serviço confiável e funcionalidade autêntica. Um telhado reto a olho e a pulso. Talvez um dos aspectos mais surpreendentes do ofício Amish é sua habilidade para levantar telhados retos e firmes usando principalmente seus olhos, cordas e esquadros manuais. Enquanto a construção moderna confia cegamente em níveis laser e dispositivos digitais, eles se apoiam na experiência transmitida de geração em geração. Os mestres carpinteiros desenvolvem um olhar treinado para detectar ângulos perfeitos e cortes precisos, conseguindo telhados que permanecem estáveis durante séculos. Esta habilidade se complementa com o uso de ferramentas manuais que oferecem um controle tátil impossível de igualar com o maquinário. Não é velocidade o que buscam, mas exatidão. Embora, com a prática acumulada, possam trabalhar tão rápido quanto qualquer equipe com ferramentas elétricas. Pisos que são ao mesmo tempo base e acabamento. Em vez de utilizar camadas múltiplas de contrapiso, isolante e revestimento, os Amish constroem pisos de tábuas grossas que cumprem todas essas funções ao mesmo tempo. Estas tábuas são lixadas à mão até obter superfícies suaves e resistentes,
prontas para receber óleos ou acabamentos naturais. A vantagem deste método é que o piso conserva uma espessura real, pode ser restaurado muitas vezes e transmite uma sensação quente e sólida sob os pés. Diferentemente dos pisos modernos sobre camadas finas de madeira prensada, este tipo de construção garante que a base dure tanto quanto o edifício inteiro. Revestimento de pedra ao redor dos alicerces. Para proteger ainda mais as bases das construções, os Amish rodeiam seus alicerces com saias de pedra recolhida dos campos locais. Este revestimento não só reforça contra a erosão e a entrada de pragas, também adiciona massa térmica, que ajuda a manter temperaturas estáveis em porões e espaços baixos. A pedra é acomodada cuidadosamente para encaixar sem a necessidade de muita argamassa e, quando se requer, se emprega argamassa de cal em vez de cimento. Este tipo de argamassa é flexível e permite que a parede respire, evitando rachaduras e problemas de umidade. Além disso, o aspecto visual de uma saia de pedra dá um ar de solidez e respeito a qualquer construção. O poder da argamassa de cal. Enquanto a maioria dos construtores modernos dependem do cimento Portland, os Amish preferem a argamassa de cal, uma mistura ancestral que oferece vantagens únicas. Sua capacidade de flexão lhe permite adaptar-se a pequenos movimentos da estrutura sem rachar. Inclusive, tem a habilidade de autocorrigir-se. Pequenas fissuras se fecham sozinhas quando a umidade ativa os compostos da cal. Com a manutenção adequada, pode durar mais de um século e, diferentemente do cimento, pode ser retirada sem danificar os tijolos ou pedras originais. Ao ser transpirável, também evita que a umidade fique presa e se transforme em gelo durante os invernos, o que prolonga ainda mais a vida da edificação. Portas feitas à mão com caráter sólido. As portas Amish não conhecem o termo oca. São elaboradas a partir de madeira maciça, com uniões de espiga e tarugos que resistem a deformações por décadas. Além disso, cada painel é orientado de acordo com as fibras da madeira, o que reduz os movimentos e assegura a estabilidade. Estas portas, pesadas e robustas, transmitem a sensação de segurança real, não aparente. São finalizadas com óleos ou vernizes que penetram profundamente, protegendo a madeira do interior. Colocadas com dobradiças de alta resistência, mantém seu alinhamento ao longo dos anos, mesmo com um uso constante. Torres de ventilação que respiram pela casa. Nos telhados Amish não faltam pequenas torres ou aberturas que cumprem uma função vital. A ventilação passiva. Estas estruturas, conhecidas como cúpulas ou respiradouros, permitem que o ar quente e úmido escape de maneira natural, evitando que se acumule dentro de celeiros ou moradias. Seu design aproveita um princípio simples: o ar quente sempre sobe. Ao colocá-las no ponto mais alto do telhado, se garante uma corrente constante que mantém secos os espaços interiores e prolonga a vida útil de materiais como a madeira e o feno armazenado. Além disso, muitos destes respiradouros levam cataventos que indicam a direção do vento, tornando-se peças tanto funcionais como ornamentais. Colunas de pedra para sustentar varandas. Um detalhe encantador das construções Amish é o uso de colunas de pedra natural para suportar varandas e telhados. Estas bases, formadas com rochas planas cuidadosamente empilhadas, elevam a estrutura sobre o chão e permitem a circulação de ar por baixo, evitando o acúmulo de umidade que pode apodrecer a madeira. Ao serem de pedra, resistem a geadas, chuvas intensas e assentamentos do terreno muito melhor que o concreto comum. Além disso, seu aspecto rústico harmoniza com a estética tradicional, fazendo com que cada varanda pareça parte de um conjunto sólido e confiável.
Caso alguma pedra se desloque com o tempo, basta recolocá-la. Um reparo simples e econômico que assegura décadas de resistência. Placa superior dupla para muros mais firmes. Outra técnica menos visível, mas crucial, é a colocação de uma placa superior dupla nas paredes. Trata-se de colocar uma segunda viga horizontal sobre a fila de montantes verticais, o que permite distribuir de maneira uniforme o peso do telhado e do andar intermediário. Esta prática, que na construção moderna é omitida para economizar custos, evita que as paredes sofram tensões desiguais que poderiam provocar deformações ou fraturas. Também conecta as esquinas e cruzamentos de muros, gerando uma estrutura contínua capaz de resistir a ventos fortes e assentamentos do terreno. Um investimento pequeno em madeira extra se traduz em uma solidez que dura toda a vida útil do edifício. Revestimento de madeira colocado à mão. O exterior das casas Amish costuma estar coberto por tábuas de madeira instaladas uma por uma, de forma sobreposta. Este método, conhecido como revestimento por sobreposição, permite que cada tábua se expanda e contraia de maneira independente com a umidade, evitando que rachem ou se deformem em conjunto. O resultado é um acabamento estético, que projeta sombras e texturas naturais, mas que também protege da chuva e do vento de maneira eficiente. Como é colocado à mão, cada tábua fica ajustada com cuidado, e quando alguma se danifica, pode ser substituída sem a necessidade de retirar grandes seções. Os acabamentos costumam ser óleos naturais ou tintas tradicionais que penetram profundamente, protegendo a madeira durante anos antes de requerer manutenção. Interiores de utilidade sem gesso frágil. Em celeiros, oficinas ou galpões, os Amish dispensam o gesso ou painel de gesso acartonado, materiais que racham e se deterioram facilmente com a umidade. Em seu lugar, empregam tábuas de madeira colocadas vertical ou horizontalmente, que além de servir como revestimento, também reforçam a estrutura. Este tipo de interior não só é mais resistente à passagem do tempo, mas também simplifica os reparos. Basta trocar uma tábua, em vez de ter que cobrir, lixar e repintar uma parede completa. A madeira, além disso, oferece um aspecto quente e natural mesmo em espaços destinados unicamente a funções práticas. Armários embutidos na estrutura. Em vez de móveis que são instalados no final e se apoiam nas paredes, os Amish preferem integrar os armários de cozinha e armazenamento diretamente na estrutura durante a construção. Dessa forma, os armários ficam ancorados nos montantes do muro, eliminando os problemas de deslocamento, afundamento ou desajuste que se vêem nos móveis modernos. O resultado é um armazenamento robusto, construído em madeira dura com uniões tradicionais, capaz de durar tanto quanto a casa mesma. Portas e gavetas mantêm seu alinhamento durante décadas e as superfícies de trabalho se integram de forma harmônica, gerando cozinhas que resistem a gerações de uso intensivo. Sistemas de carga em telhados compartilhados. Os celeiros Amish se destacam por sua capacidade de suportar cargas enormes, especialmente em regiões com nevadas intensas. Para conseguir isso, empregam vigas transversais que distribuem o peso de maneira uniforme entre os diferentes pares de vigas principais. Esta estrutura transforma o telhado em um sistema colaborativo, onde cada peça ajuda as demais, reduzindo o risco de afundamentos ou deformações. Graças a este método, os telhados podem cobrir superfícies amplas sem a necessidade de usar madeiras gigantescas, otimizando recursos sem sacrificar resistência. Porões de terra para armazenar alimentos. A tradição Amish também inclui a construção de porões de terra, especialmente sob as cozinhas.
Estes espaços aproveitam a temperatura estável do subsolo para conservar alimentos durante todo o ano. Com muros de pedra ou tijolo e pisos de terra batida, os porões funcionam como geladeiras naturais. No verão se mantêm frescos e no inverno nunca se congelam por completo. Ali se armazenam verduras, laticínios, carnes curadas e conservas, tudo em condições ideais, sem a necessidade de eletricidade. Uma ventilação estratégica evita que se acumule umidade excessiva, garantindo que os alimentos durem por meses. É um lembrete de que a natureza pode prover soluções simples e efetivas, sem depender de tecnologia custosa nem de energia constante. Um legado de paciência e permanência. Cada técnica Amish responde a um princípio comum: a durabilidade acima da pressa. Desde a escolha da madeira até a orientação da moradia, cada detalhe é pensado não só para o presente, mas para resistir a décadas, inclusive séculos. Onde a construção moderna sacrifica resistência por velocidade ou aparência, os Amish mantêm um compromisso inabalável com a funcionalidade e a tradição. Estas casas, celeiros e oficinas não são simples edifícios. São testemunhos de um conhecimento ancestral que sobreviveu ao longo de gerações. Cada união de madeira, cada pedra colocada e cada viga elevada à mão conta a mesma história: que construir bem é construir para sempre. Se você gostou deste vídeo e é um apaixonado pela cultura Amish, com certeza este outro vai te encantar. Não se esqueça de dar like e de se inscrever para não perder nenhum vídeo da maior comunidade Amish de todo o YouTube.